Beleza. Então, vamos começar a revisão para a segunda verificação de aprendizagem. Como referências, eu deixei todos os livros que a gente tem utilizado, né, porque são diversos assuntos, tanto teórico quanto prático. Então, eu coloquei aqui o livro do Oliveira, de farmacognosia, e os dois livros do Simões, o de 2010 e o 2017. 2017 é de farmacognosia, do produto natural ao medicamento, e o de 2010 tem como título Farmacognosia da planta ao medicamento. Quais são os assuntos que serão abordados na segunda verificação de aprendizagem? Então, o primeiro deles é a avaliação da qualidade dos insumos farmacêuticos ativos de origem natural. Com relação a esse assunto, né, que nós vimos várias metodologias, testes, né, ensaios que são realizados para análise, para controle de qualidade da matéria-prima, nós fizemos alguns, né, em laboratório. Então, nós vimos, realizamos, né, vocês realizaram o teor de umidade em drogas vegetais, através do método gravimétrico. Vocês fizeram também cromatografia em camada delgada e determinação do teor de cinzas em drogas vegetais. Depois que nós estudamos a avaliação da qualidade de insumos farmacêuticos ativos de origem natural, nós abordamos o metabolismo vegetal basal e secundário. E aí nós vimos as várias classes de metabólitos secundários que as espécies vegetais produzem, né? Por exemplo, quem sabe me citar alguns exemplos de metabólitos secundários? Exemplos, pessoal, de metabólitos secundários? Vamos lá, hoje eu quero a participação maior de vocês. É aula de revisão. O que são metabólitos secundários? São compostos produzidos pelas espécies vegetais, como, por exemplo, flavonoides, alcaloides, compostos fenólicos simples, né? Então, todos esses compostos nós chamamos de metabólitos secundários, e uma das pesquisas que nós fizemos foi determinar a presença, né, ou pesquisa de compostos fenólicos simples. Nós fizemos pesquisas de flavonoides, né? Nós fizemos ontem, na última aula, qual foi a análise que nós fizemos? Pesquisa de terpenoides. Terpenos, né? Então, isso tudo são metabólitos secundários, tá? Nós estudamos os óleos voláteis e vimos que eles são formados por uma mistura de terpenos. E aí, em laboratório, nós fizemos a extração do óleo essencial, né, do cravo da Índia, por arraste a vapor, e nós fizemos, né, a pesquisa de terpenos ontem, né, utilizando o quê? Qual foi a espécie vegetal que vocês trabalharam ontem? Erva doce. Erva doce. Hein? Erva doce. Erva doce. Né? Uma erva doce. E antes de estudar os óleos vegetais, nós fizemos o estudo de flavonoides, tá certo? Então, e nós fizemos também em laboratório a pesquisa de flavonoides, tá? Então, esses são basicamente os 4 conteúdos que nós que irá cair na prova, né, da segunda verificação de aprendizagem, tá certo? Eu preparei algumas questões para a gente discutir, mas antes disso, eu vou fazer uma revisão rápida com vocês, tá? Primeiro, abordando
os ensaios que são realizados para o controle de qualidade da matéria-prima vegetal, certo? Vou abrir aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, professor. Então, vamos lá. Então, só vamos revisar, né, alguns pontos principais de todos os assuntos que foram abordados, né? Então, o primeiro deles foi a avaliação da qualidade de insumos farmacêuticos de origem natural. Como eu disse, para avaliação da qualidade, nós temos descritos nas farmacopeias, nas monografias, diversos ensaios que devem ser realizados para comprovar o quê? A eficácia e a segurança das espécies vegetais, não é isso? Então, onde que eu vou verificar quais são os métodos que devem ser realizados? Então, para cada matéria-prima, para cada fitoterápico, deverá ter uma monografia como referência, tá? Então, geralmente, nós temos parâmetros de qualidade parâmetros de qualidade que deverão estar presentes na matéria-prima ou no produto farmacêutico, no fitoterápico, e eles deverão estar escritos em monografias farmacopeicas ou em códigos reconhecidos, tá? Então, aqui nós temos a Farmacopeia Brasileira, né, a 5ª edição, a Farmacopeia Britânica, a USP, tá? Então, nós temos diversas farmacopeias, alemã, norte-americana, argentina, que são reconhecidas pela Anvisa. Então, vamos supor que a descrição de uma determinada espécie ou matéria-prima não esteja na farmacopeia brasileira, a Anvisa ela reconhece a descrição dessa matéria-prima nessas outras farmacopeias aqui. Então, as que são reconhecidas pela Anvisa são apenas essas: a alemã, norte-americana, argentina, britânica, europeia, francesa, a da Organização Mundial da Saúde, a japonesa, mexicana e portuguesa. São essas aqui que são reconhecidas no Brasil. Então, toda droga vegetal que não consta em nenhuma farmacopeia dessas aqui, a empresa que a utiliza deverá elaborar a sua própria monografia, quando ela não consta em farmacopeia, certo? Então, o objetivo dessas farmacopeias, dessas monografias, é o quê? É estabelecer padrões ou limites, né, mínimos e máximos aceitáveis para assegurar que o material está de acordo com essas exigências de qualidade. Nessas farmacopeias, a gente vai encontrar também provas de identidade, de pureza e quantificação, caracterização, ou seja, quanto que tem que ter quanto que deve ter de um determinado óleo essencial, tá? De um determinado terpeno em um óleo essencial. Então, lá no óleo essencial do cravo da Índia, nas farmacopeias, lá consta quanto que tem que ter, por exemplo, de eugenol, tá? De beta-cariofileno. Então, essa quantificação do IFAM, ela deve estar descrita para cada uma das espécies vegetais. Aí nós falamos também da amostragem, né? Quando a empresa recebe uma determinada quantidade de embalagens ou de matéria-prima, existem a quantidade de amostras
a serem analisadas, elas seguem também o que está descrito nas farmacopeias. Aí eu expliquei para vocês o método de quarteamento. Esse método de quarteamento, ele está relacionado com a granulometria e com a quantidade do material, né? Então, você vai retirar uma certa quantidade, vai fazer homogeneização, divide em 4 partes, retira 2, despreza 2 e vai fazendo assim até obter a quantidade específica que está especificado lá na farmacopeia, certo? E aqui nós temos, então, os vários métodos de ensaios para a determinação da qualidade dessa matéria-prima. Tá? Então, lá na farmacopeia, para cada uma cada matéria-prima, cada fitoterápico, estará determinado, né, quais são as pesquisas que deverão ser realizadas. Então, a maioria desses ensaios aqui de qualidade são gerais para todas as matérias-primas. E aí eu expliquei para vocês cada um deles, né? Então, uma análise macroscópica que é feita, né, com lupa para ver a textura, a coloração. Análise microscópica através de cortes histológicos. E aí nós temos a pesquisa de diversos constituintes químicos através dessa análise histológica, né? Que é o amido, inulina, lignina, pectinas, saponinas, e aqui são alguns exemplos, né, da análise histológica. E eu falei também para vocês que nós temos reações químicas que são ditas gerais ou específicas, né? Em laboratório, nós temos, por exemplo, feito algumas reações que elas são ou gerais ou específicas para os compostos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, nós fizemos a reação de Shinoda, né? A reação de Shinoda, ela é uma reação geral para os flavonoides, porque dentro dessa classe de flavonoides nós temos vários tipos de flavonoides, né? São flavonas, flavononas, que ela não determina que tipo de flavonoide que está presente ali, por isso que ela é dita de reação geral. Diferente dessa aqui, a reação de Mayer, ela já é a reação de Otto, ela é uma reação específica para alcaloides do tipo indólicos. Então, ela só irá dar positivo se houver a presença de alcaloides indólicos na espécie vegetal. Da mesma forma, a reação de Vitali, ela é uma reação específica, porque ela só irá dar positivo se houver a presença de alcaloides tropânicos, como a reação de Wazik também. Já as reações de Dragendorf, Wagner, Bertrand e Mayer são de reações gerais. Por quê? Porque elas só dizem se tem alcaloides ou não na espécie vegetal. Elas não especificam o tipo de alcaloide. Elas não especificam se o alcaloide é indólico, ou se é tropânico, ou se é quinolínico, tá? Por isso que elas são chamadas de ou gerais ou específicas, tá certo? Nós vimos também e fizemos em laboratório a cromatografia em camada delgada. Então, os métodos cromatográficos, eles são muito utilizados para o controle de qualidade da matéria-prima, tá? Aí eu expliquei, né, para vocês como que ocorre. Então, aqui nós temos fator de retenção de diversos compostos, né? Aqui são terpenos, então eu tenho aqui o primeiro pico, que é um pineno, o segundo não foi identificado, o terceiro pico aqui é o 1,8-cineol, tá? O 11 não foi alfa-elemeno, o 12 não foi identificado, tá? Então eu tenho alguns aqui que já foram identificados, os outros não, mas sempre nessa linha aqui horizontal eu tenho
o fator de retenção de cada um desses compostos. Geralmente, a cromatografia gasosa ela é de escolha para os óleos voláteis, só que são métodos, né, que utilizam uma instrumentação bastante cara, tem uma complexidade operacional, o que é uma desvantagem tanto para a cromatografia gasosa quanto para a líquida. Já, por outro lado, a cromatografia em camada delgada ela é muito utilizada porque ela é de rápida execução, é simples, né? E o importante, né, dizer para vocês que na cromatografia em camada delgada, as separações dessas misturas, que eu coloquei aqui como 1, 2, 3, né, elas só acontecem por adsorção, devido ao fato da fase móvel ser mais polar que a fase estacionária. Então, lembrem-se, quanto mais polar for a minha substância, maior deverá ser a polaridade da fase móvel, para que eu consiga arrastar essas substâncias através da fase estacionária. Porque quanto mais polar é a substância, no caso aqui a substância 1, ela é a mais polar, né? A azul ela é mais polar que a laranja, que é mais polar que a verde. Essa substância 1 aqui, ela vai ter o quê? Maior interação com a fase estacionária. Então, quais são os tipos de forças que faz com que ocorra maior interação entre o composto e a fase estacionária, que geralmente é a sílica que nós utilizamos? Alguém sabe me dizer? Quais são os tipos de forças que ocorrem entre as substâncias a serem separadas e a fase estacionária? Sim ou não? Eu não lembro. Acho que não. Forças intermoleculares, né? Então, tudo bem, Matheus. Então, as ligações de hidrogênio, força de Van der Waals, tá? Então, essas interações moleculares que ocorrem entre as substâncias a serem separadas e a fase estacionária é o que faz com que a substância migre mais ou menos, tá certo? Então, aqui, essa substância azul, ela é mais polar, ela interage mais com a sílica, com a fase estacionária, do que a substância 2 e com a substância 3, certo? Então, aqui, novamente, né, os componentes de uma mistura que foram separados adsorvem-se com as partículas do sólido. Qual que é o sólido? A sílica, devido às interações de diversas forças intermoleculares. Então, o composto terá maior ou menor adsorção dependendo dessas forças, que são as ligações de hidrogênio, dipolo e forças de Van der Waals. Então, aqui, entre a substância verde e a vermelha, qual que é mais polar? A verde ou a vermelha? A vermelha? Por quê? Porque ele correu mais na sílica. Mas se ele correu mais, significa que ele está interagindo menos, não é? Ah, então ele é apolar. Isso. Então o verde é mais polar. O verde é mais polar, muito bem, tá? Então, quanto mais polar é a substância, mais vai interagir com a sílica, que é o composto que está aqui adsorvido na plaquinha de TLC. Então, ele é mais polar, o verde. Ele é mais retido pela sílica do que o vermelho, tá certo? Agora, aqui, ó, o azul, ele é o menos polar.
ele corre mais facilmente, porque ele interage menos, ele apresenta menor número de interações intermoleculares, ligações de hidrogênio, dipolo e van der Waals, tá? Então, essas interações é sempre entre a substância a ser separada com a sílica, que é a fase estacionária. Se ela é mais polar, ela interage mais com a sílica, então corre menos. E por isso que quanto mais polar é uma substância, maior será mais polar tem que ser o eluente, a fase móvel, porque aí a fase móvel ela precisa arrastar, precisa levar essas substâncias, né? Então eu tenho que utilizar, quanto mais polar é uma substância, em uma cromatografia em camada delgada, para que ela possa ser separada, eu preciso usar um eluente que seja mais polar, né? Então, por exemplo, eu não posso usar hexano 100% se for uma substância muito polar. Ela não vai sair do ponto de aplicação. Agora, se eu utilizar, sei lá, hexano, acetato, né, que já é o acetato de etila, hexano, metanol, né, o metanol, acetato, são solventes polares. Então, eu vou conseguir arrastar essas substâncias, tá certo? Então, muito bem. Então, eu tenho uma fase fixa, que é a fase estacionária, né, que é a sílica, geralmente. Uma fase móvel, que é o eluente, né, que nós vamos, o solvente que a gente vai utilizar para arrastar as substâncias e fazer a separação. Então, a polaridade do solvente, da fase líquida, vai depender da polaridade da amostra, como eu disse. Quanto mais polar for as substâncias a serem separadas, maior vai ser a polaridade do solvente que eu devo utilizar. Então, aqui nós temos a ordem de polaridade dos solventes, né? Então, o hexano, ele é mais fraco, depois vem o clorofórmio de cloro, que é de média polaridade, acetato de etila, que é de média e alta polaridade, e depois vem o metanol, que é de elevada polaridade. E lembrando também que nós temos os reveladores, né? Então, substância. Primeiro que, se eu tenho uma substância que é colorida, ou seja, apresenta duplas ligações conjugadas, tá? Eu não preciso utilizar um revelador. Eu consigo visualizar essa substância até mesmo a olho nu ou visualizando em câmara de luz ultravioleta. Eles são facilmente visíveis. Mas aquelas que não apresentam cor, tá? Eu posso utilizar os reagentes, então, os reveladores. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de reveladores que são seletivos para terpenos e esteroides, que é o anisaldeído. Um revelador que é seletivo para alcaloide é Dragendorf, e para essências é a vanilina sulfúrica. E aí nós temos os reveladores que são universais, né? Então, por exemplo, o iodo, né, ele vai revelar todo o composto orgânico, tá? Então, o iodo, ele é um revelador universal. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei de grupos de metabólitos, a fase móvel que deverá ser utilizada, né, para esses metabólitos. E aí, no final, a gente calcula o RF, né? Então, vocês se lembram como calculo o RF, como que eu faço para calcular? Eu vejo a distância percorrida. Então, vamos supor, eu quero calcular o RF para essa substância 3 aqui. Então, eu vou medir de onde? Do ponto de aplicação até onde ela correu, né? Com a régua. Então, meço daqui até aqui. Esse é o meu DS. E vou medir a distância percorrida pela fase móvel. Então, se a fase móvel correu até aqui, eu vou medir também do ponto de aplicação até onde correu a fase móvel. E é só dividir, né, o DS pelo DF, que eu vou ter o valor do fator de retenção.
O fator de retenção, ele vai depender da natureza e granulometria do adsorvente, da natureza do eluente e da quantidade de amostra também aplicada em cromatografia. Então, olhem só aqui um exemplo, né? Vamos supor que... Não, depois a gente... vamos fazer agora. Vamos supor que eu tenha essa mistura aqui de compostos, né? Então, eu tenho... O que eu preciso observar? Eu preciso observar qual composto nessa mistura, né? Isso aqui são compostos que estão presentes no espinafre, né? Então, a xantina, que é a estrutura 1, a xantofila, que é a estrutura 2, a 3, quando o R é CH3, eu tenho a clorofila, né? A, e quando o R é aldeído, eu tenho a clorofila B, né? Então, primeiro, eu vou observar qual composto que é mais polar. Desses compostos aqui, primeiro, entre 1 e 2 e 3 e 4, né, vamos dividir em dois grupos, 1 e 2 e 3. Aqui, 1 e 2 é um grupo, que eu vou chamar de grupo A, e 3 e 4 é o grupo B. Qual grupo, A ou B, que apresenta compostos mais apolares? O A? O A, né? O A, eu tenho apenas o quê? Eu tenho mais átomos, ou uma estrutura muito grande constituída de carbono Carbono. e hidrogênios, né? Eu só tenho uma hidroxila aqui nessa extremidade e outra aqui. Então, obviamente, a estrutura 2 comparada a 1, ela será mais polar do que a 1, né? Então, significa que em cromatografia, em camada delgada, qual que vai ficar mais retida? 1 ou 2? Que vai ficar mais próximo ao ponto de aplicação? 2. 2, né? Porque ela é mais polar, ela vai apresentar uma maior interação com a sílica. Maior será a absorção dela, as forças intermoleculares de 2 com a sílica será bem maior do que com a 1, tá? Então, ela vai apresentar RF maior ou menor que 1? Quem que vai ter o RF menor? 2 ou 1? O 2. O 2, porque ele vai ficar mais próximo ao ponto de aplicação, tá? Uhum. Agora, 3 e 4. 3, o R é metila e 4 é o aldeído. A única diferença é aqui nesse grupamento R. Qual que é mais polar? Quando eu tenho aldeído ou quando eu tenho alcano? Aldeído. Aldeído. Aldeído é mais polar, né? Então, entre 3 e 4, mais polar é o 4. Então, se ele é mais polar, ele ficará mais próximo ao ponto de aplicação, a clorofila B, do que a clorofila A, certo? Então, vamos lá. Se eu fosse colocar em ordem decrescente de polaridade, vamos colocar aqui do 1, 2, 3 e 4, vamos dizer qual que é o mais polar para o menos polar. Mais polar de todos, nós vimos que é o número... 3. Não, Não, 2. mais polar de todos. Esses aqui, olha, além deles, entre 3 e 4, nós vimos que o 4 ele é o mais polar que o 3, não é? Ah, tá. Porque Uhum. tem aldeído e aqui só tem alcano, tá? Então, o 4 é mais polar. E se a gente comparar toda essa estrutura aqui, que tem esse complexo com magnésio, carbonilas, éster, aqui, tá? Então, essa estrutura aqui, por ela ter a presença dessas carbonilas, ela tem um maior número de forças intermoleculares com a sílica do que essa
essas estruturas 1 e 2, tá certo? Que tem muito carbono e hidrogênio. Então, 1 e 2, são estruturas mais apolares do que 3 e 4. Então, se eu fosse colocar em ordem decrescente de polaridade, então eu teria 4 com aldeído sendo mais polar, depois viria 3, depois 1 e por último, desculpa, depois 2 e por último 1, tá certo? Então, essa seria a ordem de polaridade. Entenderam? Então, aqui, se eu fosse colocar aqui, ficaria a clorofila que tem aldeído aqui, mais retida, depois a clorofila que tem metila aqui, depois aquela, acho que é xantina, que é a 2, desculpa, é a xantofila, e por último, lá em cima, ficaria a xantina, que só tem carbono e hidrogênio. Então, ela ficaria aqui em cima. Só tem carbono e hidrogênio, ela não é retida pela sílica, tá? Então, ela corre mais. O eluente consegue arrastar com mais facilidade essa substância que é mais apolar. Tá certo? Entenderam direitinho? Sim. Ok. Aí eu falei da coelhinha, é bom. Nessa etapa, nós demos ênfase à determinação do teor de umidade, cinzas, extrativos, determinação do índice de entumecimento, índice de amargor e de espuma, pesquisa de contaminantes que devem ser realizados no IFAM, que são os contaminantes microbiológicos, agrotóxicos, micotoxinas e análise de marcadores. Então, primeiro ponto importante relacionado ao teor de umidade. As farmacopeias, elas estabelecem teores de umidade para as espécies vegetais. Que deverá ser em torno de 8 a 14%, quando o material já tiver passado por processos de retirada da umidade, tá? Agora, quando o material é fresco, os valores são bem maiores, tá? Mas aí vai depender do órgão vegetal, se é casca, se é folha, se é fruto, se é raiz, tá? Mas a partir do momento que o material já passou por um método de secagem, esses valores deverão estar compreendidos nessa faixa aqui, entre 8% a 14%. Porque nós vimos que quando o IFAM, ele tem uma quantidade muito grande de água, isso favorece o crescimento, desenvolvimento de micro-organismos, né, de fungos, o aparecimento de insetos e poderá